Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 5º, o Bem-aventurados os aflitos, e o tópico escolhido, 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Bom, essa é aquela questão tida também como da eutanásia e outros derivados, que está, de alguma forma, associada também ao auto-sacrifício, né, consciente ou inconsciente, e que todos nós sentimos muito e acabamos sofrendo junto com aqueles entes queridos que estão em sofrimento. E que algumas vezes até acabam redundando no suicídio. Então o tema também será sobre o suicídio. Muito bem. Durante essa semana, ao me preparar para esse estudo, eu percebi na espiritualidade e no meu entorno muitos casos de doentes graves. E boa parte desses casos estavam relacionados à questão dos órgãos gástricos. Eu tive 4 ou 5 pessoas com problemas graves no intestino e outros órgãos relacionados. Às vezes câncer, às vezes, num outro caso, de verticulite, uma inflamação grave, em outros, algum tipo de tumor, não necessariamente câncer, em muitos outros, viroses, também inflamações, né, bacterianas, e assim por diante. Bom, o que aconteceu essa semana que isso veio à tona? Nós estamos vivendo um momento em que a digestão da Terra, vou tentar dizer dessa forma, a digestão da Terra está difícil. Como é que eu explico isso? Bom, eu vou aqui me basear em um dos autores muito respeitados do esoterismo do final do século XIX, início do século XX. Um deles, contemporâneo de Kardec, que era o Eliphas Levi, e um outro, o Papi, que era um seguidor dele. Ele falou assim, mas ele não era espírita. Não era espírita, mas ele explicou de uma forma que eu acho que é mais fácil a gente compreender e que em nada, absolutamente nada, contradiz o espiritismo. Então a gente também deve ampliar o nosso conhecimento, como o próprio Kardec fala, quando ele recomenda que a gente crie e estabeleça a nossa biblioteca espírita. Então, portanto, esses 2 pensadores são de extrema utilidade. Bom, esses autores falam sobre isso quando eles procuram explicar a maneira como nós nos relacionamos com o planeta aonde nós habitamos. E eles demonstram que o planeta Terra, ele assume uma característica de vida que não é humana propriamente, nem é animal, mas é vida, de uma maneira que nós não podemos ainda compreender. Eles chamam Gaia como um representante de uma vida astral. E da maneira como eles interpretam, parece haver, de fato, no universo físico, uma evolução dos orbes a partir das explosões das estrelas, como gases, né? As estrelas, depois de um tempo, elas costumam explodir, elas aquecem muito, elas explodem, e na medida que elas explodem, os gases se espalham, e depois eles vão se densificando, e vão formando o que para nós hoje se assemelham aos asteroides, numa órbita desordenada, e depois isso vai se reorganizando, vai criando uma órbita, um asteroide se junta a uma massa material próxima de uma outra, e assim vão se formando, de alguma forma, os planetas. Da maneira em que esses planetas ficam mais próximos ou mais distantes dos seus sóis, eles possibilitam
mais ou menos a vida material que nós conhecemos, né? A Terra, por exemplo, durante vários bilhões de anos, esteve superaquecida e com gases extremamente tóxicos, impedindo que houvesse a manifestação de qualquer condição orgânica aqui. Depois de um certo tempo, houve um choque, pelo que se tem notícia na espiritualidade, de um outro planeta ou um astro em movimento, que era repleto de água, e aí ele se choca à Terra. Esse choque produz a Lua, organiza a órbita terrestre e, ao mesmo tempo, resfria, criando uma atmosfera que permite, então, o filtro da atividade solar e o aprisionamento do oxigênio e do hidrogênio, etc. E, com isso, vai se desenvolvendo, nesse ambiente ainda muito quente, nesse caldo primordial muito quente, as primeiras manifestações de vida. E, a partir dali, isso vai se desenvolvendo. Aí já entra na teoria da evolução, que alguns de vocês conhecem muito bem. E outros, pelo menos, ouviram falar, né? Então, a nossa relação com o orbe, com Gaia, com o planeta Terra, é uma relação de vida, né? E nós fomos trazidos aqui num instante em que o planeta estava preparado para o nosso estágio de evolução. E eu digo isso por quê? Porque a revelação espiritual nos avisa, nos informa, que esse estágio é, atualmente, de expiações e provas. Nada impede que alguns de nós tenham vindo antes, na época em que o planeta estagiava como um planeta primitivo ainda, né? Onde o sofrimento e as dificuldades eram ainda maiores do que hoje no presente. Mas no nosso caso atual, nós somos um planeta de expiações e provas. Bom, Gaia não é apenas uma hospedagem. Gaia não é apenas um local onde nós firmamos a nossa residência. Tudo o que há na natureza terrestre influencia nos nossos pensamentos. Por exemplo, quando uma pessoa que habita uma região de gelo, seja na Rússia, na extrema Rússia, no norte da Rússia, Sibéria, ou no próximo da Groenlândia, né, no Ártico, no norte do Canadá, ou nos países escandinavos, e ela se depara com uma temperatura extremamente fria, abaixo de 0 grau, com muita dificuldade de comer, porque não tem alimentos. Lá não existem vegetais, frutas, né? Porque qualquer coisa que tiver muita água, congela, inclusive a água. Para eles beberem água, e eles precisam fazer isso, eles têm que derreter o gelo. Eles têm que aquecer o gelo, transformar o gelo em uma condição que eles possam beber e, consequentemente, isso ser absorvido pelo organismo. Aí vocês vão me dizer assim, mas por que o corpo não congela? Bem, se o corpo estiver devidamente aquecido, ele não congela porque a nossa temperatura interna é próxima de 36 graus. E a água nessa temperatura de 36 graus, ela tem um estado líquido, não é sólido, né? Então, o próprio organismo mantém a água num estado de equilíbrio. Mas como é o humor, né? A aclimatação dessa pessoa nesse ambiente, que é, na maior parte do tempo, de sombra ou de dia. Às vezes eles passam 6 meses de noite e 6 meses de dia. Então, veja, não tem noite e dia. Uma dificuldade enorme de buscar e encontrar alimentos e uma dificuldade enorme de beber água e, portanto, de viver bem. Qual é o nível de provação dessa pessoa? O que vocês acham? É fácil? É leve? Não, é de extrema dificuldade, né? Então, portanto, um espírito que se prepara para habitar o extremo da Terra, do ponto de vista climático, ele carrega com ele essa prova de sobrevivência, essa prova de dificuldade.
e possivelmente também a expectativa de vida deles será muito mais baixa. Porque nessas condições adversas não se espera que se consiga prosperar com muita facilidade. É claro que muitas dessas nações conseguiram se enriquecer a custa de recursos minerais e da sua inteligência e desenvolveram meios para que a vida, ainda que adversa nessas condições, pudesse prosperar. E hoje é possível visitar esse país até e conviver lá de uma forma bem mais equilibrada, bem mais otimista. Ainda assim, se observa nessas nações e nesses lugares mais remotos da Terra, uma incidência muito grande de suicídio. E o suicídio está associado a essa condição adversa, a essa obscuridade de vida ou o excesso de luz em que o organismo vivo absorve essas dificuldades e essa interferência. Agora, vamos para um outro extremo, né? Uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade tropical, onde se tem um clima mais ameno, embora de bastante calor, em condições que se possa viver bem. Nós aqui não estamos num deserto, que seria talvez o oposto daquele ambiente ártico, né? Nós aqui temos vegetação livre, temos água potável corrente, temos o mar para nos refrescar, para nos dar alimentos, né? Temos as florestas, temos os campos para plantar e assim por diante. Do ponto de vista do meio ambiente, a prova das pessoas que nascem nos países tropicais é maior ou menor do que aqueles que estão num ambiente severo de frio e escuridão? É mais leve, ninguém tem dúvida disso. Então, o que se percebe na evolução da Terra, e isso vem acontecendo já há alguns milênios, é um certo aquecimento global, de modo que as pessoas tenham climas mais harmônicos e que os habitantes do planeta sofram menos por essa diversidade ambiental. Porém, nós, seres humanos, não contribuímos em nada para isso, porque nós estamos poluindo o planeta, destruindo as florestas, né, extinguindo várias raças de animais e assim por diante. E, consequentemente, nós produzimos uma adversidade que não é o planeta que está nos causando. É uma adversidade nossa. É uma adversidade propícia dos nossos próprios atos e das nossas próprias escolhas. E isso tem provocado um certo choque, porque o planeta tende a evoluir para ficar mais equilibrado do ponto de vista ambiental, mais ameno, proporcionando uma vida mais, vamos dizer assim, de bem-estar maior e de condições mais benfazejas para todos que habitam aqui. No entanto, nós temos provocado continuamente essa adversidade, principalmente por meio das escolhas das poluições e da forma de vida, de consumo, e também das guerras e das irradiações bélicas que nós temos produzido, né, atômicas e assim por diante. Muito bem. Então, Gaia está tentando evoluir e os habitantes da Terra tentam atrasar essa evolução astral pelas suas escolhas. O que é que Gaia costuma fazer com todas as condições nocivas que habitam o planeta? Voltando naquela condição evolutiva inicial, a gente vê o seguinte: a partir do momento em que é criada a atmosfera e há o resfriamento da Terra, começam a surgir as primeiras vegetações. As vegetações nascem no mar inicialmente, como algas e similares, e vão se ampliando e subindo para a Terra na medida em que esse resfriamento acontece, né? Então, há uma combinação de incidência solar, temperatura e resfriamento geral do planeta para que essa vegetação possa acontecer. Muito bem. Como que acontece, então, depois, e como que é possibilitada a existência de grandes vegetações, como grandes árvores, né?
grandes coníferas, sambaúbas e assim por diante, carvalhos e assim por diante. Como que isso se dá? Uma árvore, para alcançar uma dimensão imensa como essa, às vezes demora centenas de anos, alguns milhares de anos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ao vivo ou pela televisão, por meios de redes sociais ou pesquisa na internet, mas há ainda na Terra algumas florestas muito antigas além da Amazônia, onde se encontram essas árvores milenares. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer alguns desses parques. E é impressionante admirar uma árvore que tem mais de 1000 anos. Pense no registro histórico desse ser e na capacidade de combinações de energias dessa floresta milenar. O que essas grandes árvores fazem? Elas desenvolveram um processo digestivo muito similar, e eu diria até precedente, ao organismo humano. E eu convido vocês a visitarem um museu recente criado no Jardim Botânico, que trata por fotografia, por imagens, exatamente dessas funções desenvolvidas no interior das plantas. E o como elas se comunicam, o como elas interagem, o como elas respiram e elas produzem essa digestão. E voltando também àqueles autores que eu citei, o Eliphas Levi e o Papi, eles mencionam o seguinte, que a digestão da árvore ela é muito parecida com a digestão humana, aonde das folhas ela absorve a energia, captura, portanto, a energia do ambiente. Essa energia é uma energia da psicosfera do planeta, lá no início, seres humanos, muito pura, muito própria, ainda em termos energéticos, e na medida que a dominação humana vai se dando, ela vai se densificando cada vez mais até chegar ao ápice que nós estamos agora com 8 bilhões de habitantes. Essas árvores absorvem também a energia da psicosfera astral, portanto, do umbral que nos cerca da vida desencarnada, né? Isso vale para toda a energia daquilo que Mesmer chamava de magnetismo animal, né? Ou fluido vital. Portanto, positivo ou negativo. Então, se você tem uma plantinha em casa e você conversa com ela, como é que é a manifestação dessa planta? Normalmente ela é muito viçosa. Se você cuidar dela, colocar sol, água adequadamente, ela vai dar uma folhagem linda, vai dar flor e etc e tal. Se você quase não lembra dessa flor e ela está esquecida dessa planta, ou ela não toma sol e água adequadamente, o que acontece com ela? Ela vai murchando e vai sofrendo também, né? Então, mesmo as plantas pequenas produzem esse processo digestivo. Mas as grandes florestas que nós temos destruído, né? Já destruímos grande parte do Pantanal, uma grande parte da Amazônia foi destruída, a Mata Atlântica muito, muito ameaçada, já foi também bastante destruída, mas assim, estou falando de Brasil, mas as florestas da Europa, da África e do hemisfério norte em geral foram todas destruídas. Basta vocês olharem lá, entrem naquele aplicativo Google Earth, né, que ele demonstra isso. Vocês vão ver fotografias de todo o ambiente do planeta praticamente sem árvore nenhuma, né, restando pouquíssimas florestas, infelizmente. No entanto, essas florestas são responsáveis pela digestão das energias planetárias, especialmente as energias negativas. Então elas puxam pela folhagem, pelos galhos, elas absorvem isso na sua seiva, né, e levam num fluxo contínuo vertical até as suas raízes. Das raízes, quanto mais profunda, então quanto maior a árvore, mais ela alcança a profundidade da terra. E essa energia terrena, então, associada aos fungos e bactérias que estão na subcrosta, vão sendo levadas em maior profundidade até alcançarem
os rios de lavas. Antes, muitas vezes, eles passam por rios subterrâneos de água, mas que se encontram pelo aquecimento com esses rios de lavas. E são as lavas, que nós chamamos de lavas vulcânicas, que limpam naquele calor e naquela intensidade fluídica as vibrações mais difíceis. Então, quando nós pensamos na energia densa planetária atual, a gente deve se preocupar com o seguinte: bem, não dá para limpar toda essa energia só com as casas espíritas, ou com as orações, ou com as preces, ou com as boas atitudes praticadas pelas pessoas de bem da Terra. Está fazendo muita falta a existência destas florestas. E também das florestas marinhas, porque existem florestas marinhas, principalmente de algas. E principalmente também nas regiões abissais marinhas. Então, quando a gente joga os nossos dejetos no mar, o mar também trabalha essas energias, e vocês sabem que há manifestação vulcânica no fundo dos oceanos. E essas manifestações vulcânicas servem justamente para superaquecer essas energias mais densas e carregar para a limpeza isso. Bom, da própria árvore, das suas raízes, ela retoma pelos minerais os nutrientes necessários, principalmente através do nitrogênio. E ela eleva por meio da sua seiva até chegar novamente nas suas folhas. E ali é produzida a clorofila, etc., todo o processo de oxigenação. Então, nas escolas, a gente costuma aprender que as árvores, as plantas em geral, absorvem gás carbônico. Mas do ponto de vista espiritual, junto com o gás carbônico, há todo um movimento de absorção de energia negativa do planeta. E se nós estamos matando as florestas, nós estamos matando os nossos órgãos digestivos. Entende agora a associação que eu queria fazer? O planeta sofre de um processo digestivo grave, seja pela contaminação dos oceanos e pelas águas em geral, seja pela extinção das grandes florestas. Nós não temos mais como absorver essa energia negativa, especialmente no planeta com 8 bilhões de habitantes habitando encarnados a Terra e mais um número 2 ou 3 vezes maior no plano astral. Será que isso é preocupante? Muito preocupante. Porque se o planeta não consegue nos ajudar na proporção da limpeza, o que acontece com essa energia negativa que está na psicosfera da Terra? Quem que absorve isso? São os outros seres que aqui habitam. Então somos nós, os hominais, são os animais, que tentam também fazer muito a nossa parte, mas que sofrem demais e produzem também muita energia negativa pela violência da alimentação e dos maus tratos que são causados a eles, e os outros seres vegetais que, de menor porte, não resistem muito a isso, mas que tentam nos ajudar, de alguma maneira. Aí a gente entende também por que há extinção, por exemplo, de seres mais sensíveis e delicados, como as abelhas, que são diretamente contaminadas por pesticidas. São venenos que nós induzimos esses animais que só nos fazem o bem a se alimentarem deles. E depois a gente ainda come o mel feliz da vida, o mel industrializado. Então, todo esse fluxo digestivo planetário está doente. Toda a Terra está sofrendo com isso. Porque se nós não tivéssemos, ao menos, destruído tantas florestas e os oceanos, a Terra poderia nos ajudar mais a equilibrar. Só que as nossas escolhas levam à destruição. E, consequentemente, a densificação dessa energia, ela é muito presente. E aí a gente fala assim, nossa, nunca na história da humanidade teve tanta depressão, teve tanta ansiedade, tanta contaminação virótica, bacteriana. Claro, porque são esses seres mais densos, mais primitivos, que conseguem sobreviver.
né? Já se disse muito que se tiver, Deus nos livre disso, mas uma guerra nuclear nova, mundial, quem que vai sobreviver? São os seres mais primitivos, né? São as baratas, são os ratos, são as bactérias, são os vírus, são os insetos, vários dos insetos, né, que estão aí presentes. Então, se a Terra está doente, aqueles que estão mais afinizados com essas energias densas e negativas precipitam doenças mais rapidamente do que isso aconteceria antes. Porque tudo é a lei de frequência. Tudo é frequência. A gente se encaixa na frequência que a gente vive, né? Na frequência que estão os nossos pensamentos. Está lá, emana o pensamento e vida. Basta ler, né? E também livro dos espíritos e assim por diante. Nós somos aquilo, o espelho daquilo com o qual nós nos identificamos. Se nós vibramos de uma maneira mais associada à fraternidade, ao bem universal, nós vamos receber essas energias mais elevadas. Se nós nos afinizamos com escolhas mais densas, mais agressivas, mais violentas, mais viciosas, nós vamos receber essas energias densas e viciosas. E, consequentemente, o nosso organismo vai reproduzir essa energia. E aí vocês vão me dizer assim, então quer dizer que todo mundo que está doente está ligado a essa energia? Sim. Por essa encarnação ou por energias vibratórias que trazem de vidas pretéritas. Porque nós todos temos, né, um histórico evolutivo bastante devedor. No balanço das encarnações, a gente tem mais dívidas do que créditos, digamos assim, né? A gente fez mais maldades do que bens. Mas, como a gente tem a misericórdia divina, muitos desses bens, desses males que nós fizemos, são relevados, porque eles são trocados pelo processo pedagógico, educativo da fraternidade. Então, para cada coisa boa que a gente faz, a gente considera ou apaga, né, ou supera um monte de maldades que a gente cometeu. E se não fosse assim, a gente não evoluiria, porque a gente é muito primitivo ainda. E para onde que a gente está caminhando necessariamente? Para um planeta de regeneração. Então a boa notícia é o seguinte, olha, Gaia vai evoluir apesar da gente. Gaia vai evoluir. O planeta Terra vai evoluir. Está evoluindo. Está chegando no limite da sua virada de chave como evolução. Né? Diria um político antigo, doe a quem doer. Quer dizer, nós estamos sendo avisados. O planeta, ele está numa congestão e ele sabe a cura. A cura é limpar essas energias. Ora, se a gente não consegue levar a energia negativa para as lavas subterrâneas, qual é a grande probabilidade que Gaia pode reagir para limpar essas energias? É trazendo as lavas para a superfície. Vocês entendem isso? Se nós não conseguimos carregar as energias para o fundo subterrâneo, essas lavas, que são o meio de cura, de limpeza dessas energias, precisam submergir, de alguma forma. A Terra precisa se revirar. Ela precisa provocar uma comoção mundial, uma reorganização mundial, como já aconteceram várias vezes com diversas civilizações. E nós temos vários registros históricos, né? Um dos registros mais conhecidos, tanto na Mesopotâmia, quanto os registros da Mesopotâmia, quanto da Bíblia, entre os judeus, é o dilúvio. Vocês já ouviram falar várias vezes. Então, aonde as águas, e vejam, são águas superaquecidas, porque não é só que teve chuvas, também as águas emergiram dos subterrâneos, porque só os rios de cima, que são as nuvens, não seriam suficientes para provocar um dilúvio. Era preciso que houvesse uma remexida no planeta, de maneira que os rios subterrâneos também emergissem. E esses rios se elevam com esse calor que traz, vindo dos magmas no interior do planeta.
E eu não estou falando aqui nenhuma previsão de catástrofe. Por favor, não me interpretem mal. Não estou fazendo nenhuma previsão que vai ter explosões vulcânicas ou coisas parecidas. O que eu estou dizendo é que a Terra, Gaia, o astro, o orbe em que nós habitamos, irá evoluir e irá reagir. Ora, a sabedoria divina, a providência divina, e principalmente aquele que dirige o planeta, que é Jesus, no seu amor e na sua sabedoria, muito mais avançado do que a gente, porque ele tem pelo menos 5 bilhões de anos a mais do que nós, que é o tempo de existência do orbe que ele ajudou a fundar, então ele pode ter muito mais do que isso. Ele, com os seus engenheiros siderais, devem estar organizando a maneira que nos afete o mínimo possível e que aqueles que vibram na fraternidade não sofram do efeito desses males, pelo menos não sofram no seu perispírito. Né? Se tiver que ter um desencarne, será um desencarne instantâneo. E nós temos que pensar nisso, porque isso está a acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas. O planeta irá evoluir. Todos os registros de todas as fontes espirituais que a gente conhece, de todas as crenças, e a própria ciência aponta para uma mudança dos movimentos internos da Terra. O núcleo está se deslocando, né? O norte magnético está se deslocando. A gente tem tido uma relação diferente com os flares solares. A nossa capacidade de resistência aos mecanismos infecciosos está muito vulnerável. A gente teve uma pandemia há 4 anos atrás. Então, tudo isso mostra que nós não estamos bem. E é preciso que a gente tenha consciência disso. Quando eu digo nós, o planeta não está bem. O planeta não está saudável. E a responsabilidade por esse mal é nossa. Porque nós não precisávamos ter chegado a esse ponto. Só que agora a curva é praticamente irreversível. Então nos cabe fazer aquilo que está na síntese do Evangelho, que é o vigiai e orai. Bom, diante disso, vale o desespero? Vale desistir da vida? Claro que não. Porque se nós viemos para cá nesse momento, foi sabendo de tudo isso que eu estou falando. Provavelmente nós, antes de virmos para cá, tivemos um curso muito mais avançado do que essa simples palestra que eu estou fazendo com vocês, sobre tudo isso que podia acontecer com a Terra e o que podia acontecer com a gente. Então, pensar numa abreviação da vida em qualquer forma não é uma solução inteligente. É uma solução precipitada de encurtamento, de tentativa de aliviamento das dores. Só que elas irão continuar no plano astral. Abreviar uma vida ou submeter alguém a uma antecipação da sua passagem para o plano astral, da sua morte, do seu desencarne, é provocar mais dor no plano astral. Aqui, enquanto a gente está encarnado, ou quando a gente está próximo dessa existência, as dores são grandes, são graves, mas nós temos uma proteção física do esquecimento. E nós temos a proteção física da família, da nossa rede de apoio, que consegue, pela vibração, nos aliviar. A dor que a gente sente encarnado é muito menor, muito menor, do que a dor que a gente sente desencarnado. Dizem os espíritos, que se revelam para nós em mensagens e várias doutrinas. Quando nós desencarnamos, os nossos sentidos são elevados a 10. Aquilo que você vê nitidamente 10 vezes, pelo menos, mais do que você vê hoje. Então imagina uma tela de 360 com toda a tecnologia que você possa imaginar de cinema, televisão, etc. É 10 milhões de vezes melhor que isso daqui. Né? Então assim, no plano do desencarnado, o que a gente enxerga em várias dimensões, em profundidade, com nitidez.
E a gente enxerga as pessoas com os campos vibracionais. A gente começa a enxergar cores que os instrumentos da Terra não são capazes de captar. Hoje, basicamente, a gente enxerga o espectro do arco-íris, mais o infravermelho e os raios gamas por instrumentos. Só que no plano astral, a gente tem um espectro de cores muito, muito, muito superior. Então, a gente vai perceber não apenas as coisas boas, positivas, mas também as coisas negativas. E nós vamos enxergar isso em nós mesmos. Da mesma maneira, amplificam os sentidos da audição e todos os outros sentidos que nós temos. E o nosso pensamento imediatamente se plasma em imagens. Então, pensem vocês que andando pelas ruas do astral, vocês encontram alguém e de repente prestam atenção e essa pessoa, da cabeça dela, surge um raio e se transforma numa flor. Que beleza, né? Porque vai emanar dela um pensamento positivo que irá se transformar numa flor. Agora, imagine um outro ambiente em que as pessoas estão com raiva, com inveja, extremamente enraivecidas e com egoísmo, né, querendo pretender para si mesmas todas as vantagens possíveis. Né, que elas estão reticentes de poder, que elas estão reticentes dos vícios que elas tinham na Terra. Que imagens que elas estão projetando? Que imagens que nós teremos que conviver? André Luiz, Ranieri, vários espíritos nos narram os sofrimentos do umbral e os exageros dessas formas. Então, no Vale dos Sexos, por exemplo, os órgãos genitais se agigantam. Das pessoas que são viciadas em sexo, elas chegam ali em que os órgãos são maiores do que o próprio corpo que elas apresentam. Por essa manifestação de desejo desequilibrado. As pessoas que são viciadas no cigarro têm o pulmão dilatado e elas andam de uma forma como se aquilo fosse um monstro, uma corcunda gigantesca atrás delas, absolutamente em carne viva e enrijecidas. As pessoas que se projetam no poder político e na sua ambição têm o cérebro dilacerado, a cabeça rachada. Muitos dos filmes que Hollywood nos apresenta como se fossem zumbis são, na verdade, imagens de projeções astrais trazidas desses vales infernais que muitos de nós habitam ou ainda iremos habitar, pela sintonia da frequência magnética. É sobre essa digestão que eu falava que as florestas ajudam a eliminar. Então, o que nós temos que fazer é buscar a afinidade do amor e de permitir que na Terra a gente sofra aquilo que tiver que sofrer. Aceitar com resignação. Porque no instante em que a gente desencarna, essa amplificação dos nossos males ficará tão nítida que nós não seremos capazes de suportar esses sentimentos. E desceremos degraus e mais degraus e mais degraus até habitarmos as cavernas mais profundas de vergonha, de culpa, de remorso, de medo de nós mesmos, de desilusão, de tentativa de tentar espalhar no nosso entorno algo que esconda essa nossa faceta. Acreditar na vida e trabalhar em prol da vida é provocar a limpeza do perispírito, a limpeza das coisas que se apresentam negativamente na nossa mente, no nosso pensamento. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir ou ver o resultado de cirurgias graves, órgãos retirados. Qual é a presença, o que se vê nesses órgãos? Um inchaço intenso, uma inflamação profunda, pus. Desculpem estar falando dessas coisas, mas é preciso ter o alerta. Toda essa podridão interna desses órgãos é apenas uma pequena porcentagem
daquilo que estava aprisionado no perispírito. Uma verruga que surge em nós pela raiva, pela inveja, pelos pensamentos negativos que nós trazemos, porque verrugas estão associadas a isso, elas apenas limpam uma fração daquilo que na espiritualidade possivelmente era um enorme de um caroço, de algo que saía de nós dilatado, gigantesco, mas que na forma física filtrada da energia se apresenta como, às vezes, um quisto, um cisto, uma verruga, um tumor pequeno, que pode ser tratado e extirpado. Da mesma maneira que a árvore filtra os pensamentos negativos do meio ambiente, o nosso organismo físico serve para filtrar as energias negativas associadas ao nosso perispírito. Então, quando aparece uma doença, ela é benéfica acima de tudo, porque ela provoca a limpeza necessária. E isso se dá até a duração do duplo etérico. O duplo etérico ele se extingue com a morte, mas ele permanece por alguns dias conforme a necessidade daquele organismo e daquele ser de manter-se mais ou menos ligado ao corpo físico que habitava. Quanto mais as suas energias são próprias, são do que a gente chama de terra-terra, são associadas às viciações ou às necessidades humanas que nós temos durante a encarnação. Quanto mais liberto o indivíduo, quanto mais leve, quanto mais ele aproveita a encarnação, mais ele consegue chegar liberto dessas energias no astral. Vou contar para vocês rapidamente o exemplo de Dona Paula. Dona Paula viveu 104 anos. Foi a principal fundadora dessa casa, a consolidadora dessa energia astral que nós temos, junto com os nossos guias, principalmente o hindu, irmão Ramek, que era o guia espiritual dela. Dona Paula, quem a conheceu, viveu para a caridade. Ela constituiu a sua família e nunca deixou de trabalhar em prol dos necessitados. Viveu 104 anos, trabalhou nessa casa até os 102, ativamente até os 100 anos. Depois dos outros 2 anos, ela vinha com frequência, mas não tanto quanto ela conseguia antes. O desencarne dela demorou cerca de 4 anos para acontecer. E os últimos 2 anos foram bastante difíceis. Dona Paula nunca ficou doente, nunca apresentou nenhuma doença grave na vida. Mas a gente via o quanto ela sofria com a velhice e o apagamento da encarnação. Porque é assim que a gente pode traduzir, muitas vezes, como se dá a morte natural, o desencarne natural. É um apagamento. E a gente rezava, pedia a vibração dos nossos guias, principalmente do hindu, e tentava compreender por que ela, que tinha sido um espírito tão elevado, tão caridoso, tinha que sofrer isso. Imagine nós, né? Que nós chegamos a praticar da mesma forma essa caridade. E a informação que nos via era que ela precisava e queria se libertar, não de coisas dessa encarnação, mas ainda situações que tinham de encarnações pretéritas. E que aos nossos olhos já estavam muito diluídas, mas que na mente dela, de alguma forma, ainda incomodavam. E que ela sentia que era necessário trazer para o corpo físico esse sofrimento, a fim de que ela pudesse se aliviar e ir se liberando de toda essa energia vital que estava ali. Se nós lembrarmos também de Maria de Nazaré, principalmente pelo livro do Miramês, ele também diz que Jesus veio chamar Maria para retornar à pátria espiritual e ainda assim ela demorou para poder alcançar a libertação das suas ligações terrenas, porque ela mantinha laços de afetividade com aqueles que ela cuidava, que ela socorria, ela mantinha laços de amizade e fraternos com João Evangelista, que foi adotado como seu filho. Ela gostava das vibrações da terra, de um modo geral, que foi difícil. Chegou uma hora que o Espírito Santo disse assim: ó Maria, nós vamos cortar aqui e você continua trabalhando do lado de lá. Mas você vai continuar ligando a terra, porque ela se afeiçoou ao planeta de tal forma que ela não queria se libertar.
Então, não dá para pensar numa hipótese de abreviação da vida. Me desculpem os médicos que acreditam piamente nisso, ou a ciência que tenta ainda vesga uma visão entorpecida de um conhecimento muito encurtado, opinar sobre isso. Porque por maior que seja a dor e o sofrimento, é preciso permitir que o paciente sofra. Mas quando eu falo isso pela visão da espiritualidade, eu não estou defendendo aqui a prorrogação da vida mecânica, porque há também aqueles estágios equivocados em que se procura fazer infinitas, quase infinitas, intervenções, com intuitos muitas vezes mais econômicos do que saudáveis, de prolongar a vida do doente ou de promover o doente a uma série de cirurgias ou de intervenções, de transplantes, o que quer que seja, sem levar em consideração o ritmo natural da existência. Então, a nós, como familiar, ou até como pessoas que vamos, talvez, passar por essas circunstâncias, nós devemos ponderar sobre o que é esse ritmo natural, sobre o que é a condição do dever de se tratar uma doença para viver intensamente a programação que nós temos aqui e o quanto é apenas estender mecanicamente isso sem nenhum sentido. Mas abreviar conscientemente apenas para nos livrar do doente, isso em hipótese nenhuma. E para atender um capricho de um doente que não aguenta a dor, me desculpem, também é um equívoco que se pode cometer. E eu estou falando isso talvez até em meu prejuízo, quem sabe de mim. Como eu estarei no meu desencarne ou em várias doenças em que eu posso também acometer. Mas é isso que a espiritualidade nos esclarece. Então nós temos que tomar cuidado com essas condições e trazer para o nosso íntimo a oração. Porque na oração, na prece, nós limpamos o ambiente que está em torno de nós e permitimos que assim se aproximem espíritos mais elevados e nos deem a intuição e os meios necessários para que a gente possa tomar aquilo que for mais apropriado naquele momento, independentemente dos conselhos médicos, familiares, etc. E até mesmo para que, por meio dessas orações, os médicos e aqueles que nos assistem possam também ser intuídos do que é melhor fazer. Porque nós sabemos que muitos profissionais da medicina, médicos, enfermeiros, assistentes em geral, e os outros profissionais do entorno, são muito, muito amparados e muito iluminados. Se eles se permitirem, eles vão poder praticar uma caridade que vai superar infinitamente todos os efeitos e males que eles têm. E é sobre isso que nós temos que pensar. Porque não nos cabe abreviar a vida de ninguém e nem a nossa mesma, por maior que seja o nosso sofrimento. Nós devemos lembrar que as provas que nós aqui temos hoje foram provas escolhidas por nós e diminuídas pelos nossos guias, que nos alertaram que nós não seríamos capazes de suportar dores mais intensas. Então eles abreviaram e diminuíram ao máximo que eles podiam essas provas que nós passamos. E por isso nós devemos ser capazes de resistir, por mais duras e difíceis que elas possam ser. Na graça de Deus,